Olá, como vai? Você está bem? Sua família está bem? Estamos aqui trazendo mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Uma palavra de Deus para você que é um líder, você que serve o Senhor, você que está trabalhando na igreja, você que está fazendo a obra de Deus. Então temos aqui a meta todas as sextas-feiras, neste horário, às 19 horas, trazendo a você uma palavra para a tua vida, teu ministério, para ajudar você. Sabemos que normalmente traz-se uma palavra para a igreja, para nutrir o povo, mas aqueles que servem ao povo precisam estar também comendo uma boa alimentação, estando recebendo uma boa palavra instrutiva, edificante, para servir melhor ao Senhor e servir melhor também à igreja. Então você que está assistindo esse vídeo aí pelo canal, então participe aí compartilhando ele com alguém que você certamente quer abençoar, quer ajudar, e dê o seu like também aí se você gostou no finalzinho aí ou não, né? Se você gostou ou não, escreva lá embaixo também, dê ali a sua participação escrevendo alguma coisa que venha expressar o que você quer, o que foi importante para você, aquilo que fez sentido ou não fez sentido para você, né? Então você pode escrever ali embaixo, ok? E também, se você não é inscrito, né, inscreva-se no canal, né? À direita da tela aí tem inscreva-se, né? Então é só clicar ali em cima e você já está inscrito no canal e estará nos ajudando aí a levar essa palavra para mais e mais pessoas, ok? Tudo bem, então o tempo corre, né? E eu gostaria de aproveitar bem esse tempo aqui. Quero agradecer a Deus, agradecer a você que está aí. Hoje a minha esposa aqui dando a assistência aqui nas máquinas, não é? Hoje a Mical, quero mandar um abraço para a Mical, um beijo aí, filha, um abraço no coração, né? Está nos assistindo aí e hoje não está aqui, está com a Dinda, né? Então está lá comendo e bebendo, né? Folgando, né? Não fazendo nada. Isso é bom demais, né? Então tá bom. Um abraço a todos vocês que estão ligadinhos aí com a gente, né? Dê a sua participação, tá bom? Amados, eu quero trazer uma palavra hoje. O tema da palavra de hoje é: lidere-se a si mesmo. Lidere-se a si mesmo, né? Interessante isso, né? Quando nós falamos sobre liderança, em primeiro lugar, não é? Quando nós falamos de liderança, nós compreender que ninguém sai liderando assim, sem rumo. Ninguém de repente é colocado numa liderança, né? Ninguém é colocado numa liderança e sai liderando. Em primeiro lugar, essa pessoa ela deve ter um bom conceito, né? Ela deve ser uma pessoa idônea, uma pessoa bem conceituada, uma pessoa vista como um líder na igreja, né? E então essa pessoa deve ser uma pessoa de uma boa conduta, uma pessoa que se lidere a si mesmo, não é? Que tenha uma administração pessoal em primeiro lugar, porque como vamos nós administrar a obra de Deus ou administrar de repente orientando pessoas se eu como líder não sou uma pessoa bem orientada, não tenho uma auto-administração de mim mesmo, né? Certamente aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho é aquilo que eu passo, né? Nós damos o que nós temos, né? Damos o que temos, né? Então quando de repente a pessoa não tem esta auto-administração de si, da sua casa, das suas coisas, da sua vida pessoal, da sua vida física, se ela tem, como ela então vai ser um exemplo para aqueles que ela vai liderar, né? Então veja bem, eu quero ler com vocês na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7.
né? 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, tá bom? Então eu vou ler aqui a palavra. Tem como título os deveres dos bispos e dos diáconos, ou seja, dos pastores, dos apóstolos, enfim, do diaconato também, daqueles que servem a Deus, né? Então está imbuído aqui a liderança, os deveres deles. Quais são os deveres para ser um bom líder e para ser uma pessoa que lidere-se a si mesmo? O apóstolo Paulo então escreveu assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado ou o ministério, excelente obra deseja. É excelente a escolha pelo ministério, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm o chamado ministerial e ela aceita. Então é algo excelente. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, isto é excelente. Versículo 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Preste bem atenção: apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aquela pessoa, o contencioso é aquela pessoa que está sempre brigando, né? Está sempre rusgando, nunca está bem. Então não pode ser, o líder não pode ser assim. Não contencioso, não avarento, isto é, o avarento é aquele que tem, mas não dá, né? Esse é o avarento. Então o líder não pode ser avarento. Versículo 4: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É a pergunta. Se alguém não tem cuidado da sua própria casa, pode, porventura, cuidar da igreja de Deus, da obra de Deus? Verso 6. Ele não pode ser neófito, isto quer dizer, uma pessoa nova demais. Ou ela pode ser nova demais na idade, de forma que ela não tenha experiência, ou ela é nova demais na fé. Ela pode já ter 40 anos, que é uma pessoa madura, e ela ser nova na fé. Então, uma pessoa tem que ser observada pela sua liderança para ingressar uma pessoa dessa estirpe na obra de Deus. Então, não pode ser neófito, ou seja, nova demais, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, às vezes a pessoa, por ser nova, por não ter uma experiência ministerial, ela de repente se empolga e acaba às vezes perdendo a bênção de Deus, achando já que é o gás da Coca-Cola, né? Então, o apóstolo Paulo, aconteceu com ele algo mais ou menos semelhante assim, quando ele foi para Jerusalém e lá se empolgou como pregador do evangelho e começou a pregar, e aquela geração começaram a discutir com Paulo, e acabou que os discípulos mais velhos, os apóstolos mais velhos, mandaram ele para a terra dele, né? Mandaram ele para Tarso, né? Esse cara vai nos criar problema aqui, né? Mas ainda bem que Barnabé foi atrás dele e por 2 anos esteve lá com ele, depois restaurou a vida do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Então, o fato da pessoa não ser nova, não ser colocada numa função de liderança nova demais, exatamente para evitar problemas futuros. Na verdade é isso, né, que Paulo está se referindo. Versículo 7 e último: convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora. Olhe bem, olha o peso da responsabilidade. Tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, né? Então esses 7 versículos aqui que lemos ali, eles são suficientes para nós ter aqui 4 horas, muito mais do que isso,
mais de 4 horas de palestra em cima desse tema de liderança, dos deveres da liderança. Queridos, vivemos hoje um tempo e graças a Deus hoje a gente vê a igreja crescendo. Quando eu falo a igreja, não estou falando do nosso ministério, Ministério Rio da Vida. Estou falando da igreja do Senhor Jesus na terra. Então, graças a Deus, a igreja do Senhor tem crescido bastante e você sabe que referente ao crescimento, cresce muita coisa, né? Cresce, quando o trigo cresce, cresce também joio, né? E a gente vê erva daninha e tudo mais, aquilo que não serve, não é para uma boa colheita. Então a gente vê hoje também muitas pessoas, eu já vi cada cena em altares, né? Pessoas dançando, pastores que dançam rap, nossa, é um show, né? Mais um malabarismo, é mais uma movimentação física do que mesmo uma palavra do Espírito, né? Então hoje você encontra pregador para todos os públicos, não é verdade? Então você encontra, eu tenho minhas restrições, né? Não estamos aqui para condenar ninguém, quem somos nós, não é? Mas hoje a gente vê muita coisa por aí que está fora da realidade, né? Está fora, né, dos princípios, né? Tendo base assim, por exemplo, como nós lemos aqui o versículo 7, convém que o tal tenha bom testemunho dos que estão de fora, porque às vezes, né, a gente não percebe isso, né? Às vezes nós achamos que estamos agradando. Como líder, estou falando como líder, estou falando como pastor, estou falando como discipulador, estou falando aqui como pai, estou falando como marido, estou falando aqui como um cidadão, né? E às vezes a gente pensa que está agradando, não é verdade? Então, como é que está o nosso testemunho lá fora? Como é que o nosso nome está sendo comentado lá fora? É bem verdade que isto não deve nos preocupar, desde que estejamos fazendo a coisa certa. Deixe que fale, que diga, que deixe de falar. Eu não estou fazendo nada, você também. É como diz aquela antiga música popular, né? Então, deixe que fale. Se falar de bem, amém. Se falar de mal, também amém. Eu devo saber aonde eu estou querendo chegar e como eu estou me conduzindo. Em primeiro lugar, para eu não ser assim bombardeado ou meio intimidado com opiniões de fora, eu tenho que estar consciente de que eu estou fazendo a coisa certa, ok? Mas de qualquer forma, precisamos dar um excelente testemunho. E esse testemunho não é por aquilo que eu diga, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom líder, sou um bom pastor. Não, é o que as pessoas dizem a teu respeito e o que você passa na medida em que você realiza o seu ministério, o seu chamado. Então, lidere-se a si mesmo, né? Lidere-se a si mesmo, né? Você que está chegando agora aí, grande abraço, seja bem-vindo, né? Para assistir essa palavra, lidere-se a si mesmo. Eu tenho que, para mim liderar pessoas, eu tenho que ser líder de mim mesmo, né? Dá para entender? Ser líder de mim mesmo, isto é, eu devo ter uma capacidade de me administrar toda a minha vida, administrar a minha casa. Por exemplo, se alguém quiser ser um pastor, se ele for um pastor, ele vai ser um pastor, ele vai ser um administrador, ele tem que aprender, né? Tem que saber o que é a administração de uma casa, entrada financeira, administração financeira, a saída financeira, né? Ele tem que saber se virar nos 30 na receita que ele tem no mês, né? Então, se a minha casa não é bem administrada financeiramente, é certo que eu não vou administrar também a igreja adequadamente, né? Se eu não administrar bem a minha casa financeiramente, eu não vou administrar também as finanças da igreja de forma adequada, né? Então, por isso começa em mim a minha liderança, a disciplina, né? A disciplina de si mesmo,
prestação de conta. Todo liderado tem um líder. Sempre se presta conta para nossos líderes. Sempre se presta conta para nossos líderes. Nossos líderes são aquelas pessoas que nos cobrem, aquelas pessoas que nos abençoam, aquelas pessoas que nos dão uma direção, são aquelas pessoas com quem trabalhamos. Veja bem, com quem trabalhamos. Então, um liderado, aquela pessoa que está abaixo de liderança, né? Um liderado, ele tem que amar o seu líder, ele tem que ouvir a palavra do seu líder. Quando o seu líder deixa alguma coisa, por exemplo, assim, para você ter uma ideia, quando Davi, após uma grande batalha, com muita sede, Davi teve uma brilhante ideia, não é? Ele disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém. Quem me dera que eu pudesse beber aquela água fresca da cacimba que tem lá em Belém. 3 valentes de Davi, 3 liderados de Davi, ouviram o seu líder falar, e no que ele falou, ele desejou beber água da cisterna de Belém. Queridos, não foi preciso Davi, ele jamais faria isso, não foi preciso Davi dizer: olha aí pessoal, vocês não viram que eu estou com vontade de beber água? Tragam água para mim. Não, aqueles homens viram que o seu líder estava com vontade de beber água após uma grande batalha e uma grande vitória. Então aqueles homens pegaram seus cavalos, suas armas, enfrentaram um exército inimigo, arriscaram a sua vida e trouxeram água fresca para o seu líder, para o seu rei. Então, amados, veja bem, hoje nós vivemos uma geração superficial, né? uma geração da superficialidade. Né? Tudo é superficial, né? Tudo é meia boca, tudo é mais ou menos, não é? E hoje estamos vivendo um tempo assim. Então pense bem, você que é um liderado da igreja, você tem que estar de olho no seu líder, você tem que estar de olho no seu pastor, ou você, pastor, tem que estar de olho na sua liderança, porque o pastor, ele é o maior servo na igreja. O pastor não é o general, não é o capitão, não é o comandante, ele é o líder maior. Ele é o líder maior, é ele, mas ele também, a exemplo de Jesus, ele é o líder maior. Então, o pastor, ele é aquele que serve a igreja, serve a sua liderança, e a sua liderança sucessivamente serve a igreja, né? Então, deve haver aí um bom relacionamento, uma boa visão. Então, a exemplo de Davi, não é? Então, aqueles valentes de Davi, ele tinha 30 valentes. Quem eram esses valentes? Aqueles valentes de Davi eram homens que deviam para todo mundo. Aqueles valentes de Davi eram homens rejeitados pela sociedade. Eram homens vencidos pelos seus problemas. Eram homens desacreditados, era a pior classe, cerca de 600 homens dessa estirpe, derrotados, eles procuraram Davi. E Davi tratou daqueles homens como um bom líder e fez deles grandes guerreiros, né? Quem sabe um outro dia, num outro vídeo, nós falaremos aqui sobre os valentes de Davi. Né? Então eles eram aqueles homens que hoje eles tinham uma outra indumentária, hoje eles tinham um outro nome, eles eram exército do rei Davi, hoje eles faziam parte do exército de Israel, sendo comandado pelo tão bem conhecido rei Davi. Né? Então eles eram homens, e aqueles 3 homens, dos 30 eram 3 mais próximos de Davi. Logo, todo pastor, ele deve ter aquelas pessoas mais próximas. Não é a questão, né, de como se diz aí, não é de puxar saquismo, não é essa questão. Falando em ter 3
pessoas como Jesus também. Ele escolheu 12, escolheu 70, escolheu 12, ele tinha 3, Pedro, Tiago e João. E é aqueles 3 que eram mais próximos de Jesus. Por quê? Por causa da sua responsabilidade, por causa da sua postura, por causa da seriedade com que encaravam o seu ministério, né? Davi também tinha aqueles 3 valentes. Então, eles eram aqueles homens que bastou Davi suspirar e dizer: quem me dera beber da cisterna de Belém. E eles correram e trouxeram água para o seu Senhor. Veja bem a grandeza de Davi. Quando aqueles homens chegaram com a água, imagine, aquilo não foi como a gente pega o copo, a gente vai na torneira, abre e tem água na hora. Não, eles desceram, eles andaram a cavalo, eles colocaram as armas na cintura, eles se vestiram de guerreiros, porque eles tinham que enfrentar inimigos, e eles foram até o poço e trouxeram a água. Então imagine quanto tempo isso levou. Quando eles chegam, Davi pega a água e olha para eles, vê um ato de honra da parte dos seus liderados. Então Davi diz: jamais beberei eu desta água que custou o risco de morte dos meus líderes, meus liderados. Então Davi, em honra ao Senhor, em louvor a Deus, ele derramou aquela água na terra e louvou ao Senhor pela vida dos seus guerreiros. Então, queridos, Davi era um homem assim. Se aqueles homens vencidos pela situação, vencido pela sociedade, vencido pelos problemas que tinham, se tornaram homens tão valorosos, então veja bem, eles viram em Davi um rei que tinha uma liderança de si próprio. Davi teve muitos erros, evidentes, como todos os personagens bíblicos tiveram muitos erros. Você pode ver, se você analisar assim, a vida de Moisés, por exemplo. Moisés foi um homem que não teve a figura paterna perto dele, né? Moisés tinha sérios problemas. Moisés, ele não circuncidou seu filho, porque nem ele mesmo foi circuncidado, porque aos 3 meses de idade, a mãe de Moisés põe ele num cestinho de betumado e larga nas correntes do rio Nilo. Quem é que cria Moisés? A filha de Faraó. Logo, a mãe não o criou, ele com 3 meses saiu dos braços da mãe. Agora, com 3 meses, a filha de Faraó o pega para criar. É evidente que ali na sequência você vai ver que a própria mãe de Moisés acaba sendo contratada para criar seu próprio filho dentro do palácio de Faraó. E Moisés, ele não tinha figura paterna, não é? Faraó não estava nem aí para Moisés, né? Quem criava ele era a filha de Faraó. Então Moisés tinha figura masculina só. Então Moisés teve problemas com a mulher dele, né? Teve dificuldade com a sua esposa, teve dificuldade com seus filhos. Logo, né, a gente vê assim que Moisés foi um grande líder, a quem Deus conhecia face a face. A Bíblia diz que Deus conhecia e falava com Moisés face a face, né? Foi um grande líder. Então, por que estamos comentando sobre essas coisas assim? Davi teve problemas na criação também de seus filhos, né? Mas não é isso que queremos hoje ressaltar aqui, né? O que eu quero dizer é que tanto Moisés como Davi, como eu e como você, nós temos dificuldades, algumas dificuldades na nossa vida, e que Deus sabia de tudo isso. Todavia, Ele nos chamou para realizar a sua obra, né? Então não é sendo perfeito, mas o que queremos trazer hoje é que nós venhamos entender o fator liderar-se a si mesmo, né? Então, liderar-se a si mesmo. Você que é um bom líder de si mesmo, você é um candidato a ser liderado. Preste bem atenção. Você que é um bom líder de si mesmo, você é candidato a ser liderado por alguém. Você é um candidato numa terceira instância a ser um líder.
né? Então veja bem, você é líder de si mesmo, você é candidato a ser um liderado, a estar embaixo de uma liderança e futuramente você ser um líder, que certamente te levará a estar embaixo de uma autoridade maior. Todos nós lideramos e todos nós somos liderados. Então por que, por exemplo, nós precisamos liderar depois de ser liderado? Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer autoridade sobre ti. O que acontece hoje? Hoje a gente vê, não hoje, né? Hoje, amanhã, tempos passados, sempre se viu isso, alguma classe de pessoas que dizem: eu não cumpro ordens, eu não obedeço ninguém, eu sou o dono do meu nariz, eu faço para Deus, né? Tem pessoas que dizem assim: eu faço para Deus, né? Eu não faço para os homens. É claro que todos nós homens fizemos para Deus, mas nós prestamos conta aos homens, nós prestamos conta à nossa liderança, não é? Se eu não souber obedecer o meu líder, eu posso colocar uma interrogação, né? E pensar: será que eu também obedeço a Deus? Né? Se eu não obedeço ao meu líder que eu vejo, vou obedecer a Deus que eu não vejo? Então, queridos, você sendo um bom administrador de si mesmo, logo você é um candidato a ser liderado. Você está embaixo de uma liderança. Você começar a trabalhar na obra de Deus, né? Você começa a trabalhar na obra de Deus. Por que você tem que estar embaixo de uma liderança? Porque se você é um bom líder de si mesmo, por que você já não entra direto na liderança? Esse é o grande problema das igrejas. Em muitas igrejas, não é? Independente de tamanho, de nome, não vem o caso aqui, mas o que acontece com muitas lideranças? Chegou uma pessoa na igreja, a pessoa sabe fazer tanta coisa, é um expert em muitas coisas. Logo, o grande erro, todos nós erramos nisso, o grande erro pastoral: pô, o cara é bom, ela é boa, sabe fazer tanta coisa, quem sabe a gente coloca lá. Queridos, conheça a pessoa primeiro, porque eu não levo muita fé quando você vê uma pessoa que já tem um currículo, que já fez uma turnê na cidade e conhece tudo que é pastor, conhece toda a liderança, não é? Conhece tudo de Bíblia. E por que está pulando de galho em galho? Por que não cria raiz? Por que esses frutos não aparecem? Nós já passamos por muitas situações de pessoas que sabiam fazer tantas coisas, e às vezes essas pessoas chegam na igreja dizendo: mas eu fiz tanta coisa, eu trabalhei assim, eu trabalhei, não é, nesta área, enfim, trabalhei na liderança, fizemos tantos eventos, fizemos coisas. Aí de repente você enche o olho. É tudo que um pastor quer, é uma pessoa dinâmica que esteja disposta a servir a Deus. Agora, por que a pessoa, se você é patrão e você vai contratar uma pessoa, logo você vai pedir o quê? Um currículo, um histórico. Antigamente, quando não se usava currículo, não é, a gente pegava a carteira profissional e observava o quê? Observava as assinaturas e o tempo em que aquela pessoa passou em cada firma. Se ela tinha uma assinatura como profissional, se ela cumpriu um ano de empresa, se ela tirou férias, enfim, se ela trabalhou muitos anos naquela empresa, o motivo pela qual ela saiu, tudo isso era analisado. Hoje, como pastores, amados, não é muito diferente. Não é muito diferente, porque é ruim, né? Agora mesmo, né? Há um mês e pouco, entrou o ministro da Saúde aí, o Nelson Teik, e agora o Nelson Teik já não é mais ministro da Saúde. Um mês e pouco, né? Então, acontece, às vezes a pessoa entra no ministério, começa a servir a Deus, mas falta o quê? Submissão à autoridade. Ou a pessoa não tem um bom testemunho, ou ela não é uma pessoa que cumpra horário, não é uma pessoa pontual, ou ela tem alguma deficiência de relacionamento, porque isso é um problema seríssimo. Não é quando a pessoa, por exemplo, a pessoa sabe demais e sabe tudo de todos,
Isto é um sério problema para você, líder. Isto é uma luz vermelha no painel. Isto é uma luz vermelha no painel, né? Então, sempre incorremos, às vezes, em erros. Às vezes, quando a gente está começando no ministério, a obra tem necessidade de obreiros, né? Por isso, com base em algumas experiências, nós sempre trabalhamos treinando a liderança. Treinando a liderança, né? Hoje nós temos aí 14 pessoas, né, que a gente está reunido semanalmente, trazendo uma palavra sobre crescimento de igreja, sobre consolidação, sobre edificar, restaurar pessoas, estar na brecha, enfim, esse é o trabalho, né? Precisamos treinar para a gente não ficar nessa de estar catando liderança, às vezes mal formadas, ou líderes que não se submetem à liderança. Então, isto é um grande problema. Então, para você ser um líder, você primeiro tem que ser um liderado. Você precisa estar embaixo de autoridade, seja quem for. A autoridade que vai estar sobre ti não quer dizer que tem que ser o pastor da igreja. A liderança que está sobre ti, às vezes é um irmão que tem menos idade que você, mas desenvolveu uma capacidade maior. Logo, aquela pessoa é o seu líder. É embaixo da autoridade daquele líder que você vai se colocar, que você vai se juntar a ele e que você vai junto com ele fazer a obra de Deus, né? Então acontece aqui nós, por exemplo, o gaúcho aqui é meio guapo, é meio grotesco de vez em quando, mas é capaz que um homem de 40 anos vai obedecer uma ordem de um rapaz de 20 e poucos, né? Infelizmente tem essas bobagens que não somam para nada. Não, líder é líder, né? Está ali como um líder, então tenho que estar submisso à minha liderança, amém? Então, quando você quer chegar a uma liderança, logo você precisa ser liderado. O saudoso Tancredo Neves, ele disse uma frase: saberá mandar aquele que souber obedecer. Saberá mandar aquele que souber obedecer. Então, parafraseando essa frase de Tancredo Neves, saberá liderar aquele que souber ser liderado. Aquele que souber obedecer, aquele que vai prestar relatório, aquele que vai prestar conta, né? Eu tive um líder, um grande amigo, um pastor, né? Muito amigo meu, e então eu aprendi uma ilustração que ele colocou de uma pessoa que é mandada numa fruteira para comprar laranja, para fazer um suco para uma refeição com a liderança, com os pastores, não é? Então, aquela pessoa saiu para trazer laranja, não havia outro lugar aberto, né? E não havia laranja na fruteira. Então, o que ele deveria fazer? Ele deveria ver qual era um outro tipo de fruta pela qual pudesse fazer um suco, ou um abacaxi, enfim, uma manga, poderia trazer e dizer para o seu líder: olha, não tinha laranja, não havia mais outros lugares abertos para comprar, então, para que não faltasse o suco, eu trouxe um abacaxi, eu trouxe umas mangas para nós fazer. Pronto, resolveu o problema. Esse é o bom líder. Sabe, tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que a pessoa inútil, olhe bem, é a Bíblia que fala, não sou eu. Inútil é aquele que só faz o que lhe foi ordenado fazer. Você está entendendo? Inútil é aquele que só faz o que lhe mandaram. Quer dizer, se me mandaram fazer, eu faço. Senão é aquele servo que ganhou um talento. Um ganhou 5, outro 2 e outro 1. Aquele 1, né, nem aquele 1 ele não administrou. Então esse é o servo inútil. Então, quando uma pessoa está embaixo de liderança, o teu líder te pediu para você fazer alguma coisa, querido, faça aquilo que te foi solicitado e faça um pouco mais, não muito mais, né? Para você de repente não avançar o sinal. Mas se você vê que você pode
fazer alguma coisa melhor para melhorar a obra de Deus, para que o Senhor seja glorificado, para que as pessoas sejam melhor servidas, então faça um pouco a mais do que te pedem, para você não ser tido como, não ser visto como um servo inútil. Então o servo inútil é aquele que só faz o que lhe é mandado. Agora imagine aquela pessoa que não faz nem o que lhe é mandado. Se o inútil é aquele que faz só o que lhe é mandado, como é que se chama a pessoa que não faz nem o que lhe é mandado, nem o que lhe é solicitado? Né? Se essa pessoa ela é inútil, então como é que fica a pessoa que não faz? Nem o que lhe foi pedido. Né? Então é complicado essas coisas. Então, como líder, você precisa ser liderado primeiro. Né? Muitas vezes nós vemos pastores, por exemplo, pastoreando igreja, que eu conheço algumas histórias de pastores, pastoras, que nunca foram submissos à liderança. Veja bem, como é aquela pessoa que sabe, como as pessoas dizem, eu sou dona do meu nariz, eu sou dono do meu nariz, né? Eu é que sei. O meu negócio é com Deus, não é com os homens. Então o que acontece, gente? Chega um momento que essas pessoas dizem, como eu não me submeto a ninguém, vou abrir um ministério. Então hoje eu louvo a Deus pelas pessoas que têm coragem de abrir um ministério. Eu louvo a Deus. Mas que essa abertura de ministério não seja uma válvula de escape ou um descargo de consciência para a pessoa dizer estou servindo a Deus. Se você nunca se submeteu a uma liderança, querido, você sendo um pastor ou uma pastora, você vai ter pessoas que vão ter que se submeter à tua liderança. Mas se a lei da semeadura que você plantou não foi de submissão a um líder, você nunca terá lideranças embaixo da sua autoridade. Eles nunca vão te obedecer porque você também não obedeceu. Você não passou, você não desceu, você saltou, sabe, para você subir uma escada? Imagine, você não quer pisar no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro e nem no quarto degrau. Você já quer colocar o pé lá no quinto degrau. Querido, uma escada se começa a subir pelo primeiro degrau. Então, se você quer ter um sucesso na sua vida, aprenda a ser liderado. Porque liderança é a arte, olhe bem, preste bem atenção nisso. O que é a liderança? É a arte de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente com o fim de alcançar os alvos estabelecidos como sendo para o bem comum. Né? Você entendeu? É a arte de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente com o fim de alcançar os alvos estabelecidos como sendo para o bem comum. Então nós lideramos e somos liderados para um bem comum. Não existe reino dividido. Quando há um reino dividido, então há uma separação. Agora, quando há um reino unido, há uma multiplicação. Há uma grande diferença nisso. Então, liderar é influenciar. Né? Se você é uma pessoa que se deixou influenciar pelo teu líder, você teve um bom líder, você teve um bom pastor, ou você foi um bom liderado e hoje você é um bom pastor, é porque você foi uma pessoa que soube se submeter à sua liderança, você prestou conta, você foi pontual. Não é complicado muitas vezes você trabalhar com pessoas que não são pontuais, né? Quando você espera e a pessoa não vem, quando você marca a pessoa não retorna, né? É tão complicado isso e hoje tão comum isso hoje, mas tão fora dos princípios, né? Seja, porém, Jesus disse, o vosso falar sim, sim e não, não.
né? Ou sim ou não, o que passa disso é procedência maligna. Então, quando uma pessoa, preste bem atenção, amados, quando uma pessoa não é pontual com a sua liderança, ela tem um sério problema de relacionamento. Sabe por quê? Nem se comunica, porque está sempre endividada com o seu líder, né? Você lembra, ou você já viu, ou de repente aconteceu com você, uma pessoa ficou devendo no armazém, ou ficou devendo para uma pessoa, não paga, né? E o que acontece? Não passa na frente da casa, não passa mais na frente do comércio, por quê? Por causa da dívida. Então, quando uma pessoa não obedece à sua liderança, ela está em dívida com a sua liderança. Logo, o relacionamento fica quebrado, porque fica aquele negócio, vou ligar, vou saber como é que está o meu líder, né? Como é que está a minha líder, né? Nesses dias difíceis, como é que está? Dá uma ligada, mas nem liga, você entendeu? Então, quebra o relacionamento. Então, quando não há submissão, também não há relacionamento. Porque para se alcançar metas, é preciso ter um bom relacionamento. Se você tiver um bom relacionamento, você vai alcançar suas metas. Agora, se você cuidar só das metas, se você não tiver um bom relacionamento, querido, não vai alcançar as metas. Caminha junto. Caminha junto. Bom relacionamento e as metas. Tem que caminhar junto, para que todos tenham uma vida em comum. Então, amados, todo bom líder, ele foi um bom liderado. Ele soube obedecer. Todo bom líder, ele soube obedecer, né? Então, a questão como eu falei aqui, prestação de conta, preste conta, amados. Preste conta, pague conta, né? Para que as contas não se tornem dívidas, sabe? E quando você está pagando na data, você está pagando as contas, né? Agora, quando você está pagando atrasado, já passou, então isso já é uma dívida. Então, pague as contas para que elas não se tornem dívidas, ok, amados? Todo mundo quer ser líder, né? Nem todo mundo, né? Tem pessoas que dizem, não, liderança não é comigo, né? Liderança não é comigo. A minha esposa sempre disse para mim, liderança não é comigo, né? Mas ela é uma boa líder, né? Ela é uma boa líder, uma excelente líder, pontual, de pulso firme, é tudo que tem que ser um líder. Pontualidade, pulso firme, palavra firme, né? É assim que é um bom líder. Agora, quando uma pessoa, ela não é uma boa liderada, ela não se submeteu, ela jamais será um bom líder, né? Porque a lei da semeadura vai lhe alcançar. Então, na maioria dos casos, todo mundo quer um cargo, na verdade, né? Quer um cargo na igreja. Não, você é servo, né? Você serve a Deus. Você é servo ou serva. Logo você serve. Não se preocupe com cargo, não se preocupe com nomenclatura, não se preocupe com, por exemplo, muitas pessoas, né, hoje tem tantas expressões aí para pastores, né? Hoje se vê, o pessoal fala muito em coach disso, coach daquilo. Nossa, amém, glória a Deus, a evolução. Mas às vezes a gente vê muitos coaches por aí que não tem experiência. Falar de liderança para quem nunca liderou, falar de pastoreio para quem nunca pastoreou uma igreja, falar de organização, de liderança com quem nunca administrou nada, nunca organizou nada, apenas fez um curso, se tornou informado, não é? A verdade é essa, são muita informação. Né? Agora, quando eu tenho, por que eu estou fazendo essa live aqui? Porque me submeti a trazer uma palavra todas as sextas-feiras aqui sobre liderança? Porque eu aprendi muita coisa em 41 anos de vida com Deus. Eu aprendi muita coisa. Agora eu seria egoísta se eu guardasse isso na gaveta. Está guardado na gaveta, que é meu. Não. Eu não quero guardar nada na gaveta, eu quero multiplicar. A semente tem que ser jogada na terra. E se você está recebendo a experiência que ao longo desses 41 anos eu adquiri com Deus, passando momentos bons e maus, difíceis, quase insuportáveis, né? Se você está recebendo isso aí, agradeça a Deus, ore mais por mim, para que eu possa continuar passando, espremendo a minha esponja, né, sobre a vida
das pessoas, né? Então, mas a experiência vivida não é informação. Eu tenho a informação genuína, né? O que eu falo é porque eu vivi, né? Não falo porque acho que é assim, porque aprendemos assim nos livros assim. Tudo bem, mas eu entendo que a verdadeira formação vem depois do canudo. Depois do canudinho, ó. Você foi formado, tô com canudo, foto para lá, homenagem para cá, música, glória a Deus, isso é maravilhoso, nunca deixe de estudar, mas a formação vem depois, o primeiro atendimento, quando você começa a pôr a mão no arado, não é enquanto você está nos livros, lendo, estudando, pesquisando, ali você está se informando, né? Agora quando você é formado, é no fogo da batalha, é quando você põe a mão no arado, ok, queridos? Eu quero compartilhar mais alguma coisa aqui. Muitos querem ser líderes, né? Mas poucos alcançam, né? Poucos alcançam, sabe? Eu sempre uso uma expressão, todo mundo quer subir no topo da montanha, não é? Todo mundo quer subir no topo, mas nem todos sabem ficar no topo, não é? Todos, a maioria quer ser um líder, mas quer ser liderado primeiro? Amém? Se passou por um processo de ser liderado, logo então você é o candidato ao próximo passo, você será um bom líder, né? Agora entenda uma coisa, é importante que você não tenha uma caminhada que volta e meia você estanca, fura o pneu, sabe? É importante que você que almeja a liderança esteja preparado para liderar, preparado para obedecer e preparado para respeitar aqueles que estão abaixo de você. Você não é o coronel, você não é o general, você é servo daqueles a quem você lidera. Você deve cuidar deles, você deve se preocupar com a vida pessoal deles. Isso, é a vida pessoal, sim. Mas não tem que ser a obra que tem. Tudo bem, mas qual é a maior obra que existe em cima dessa terra, aqui embaixo desse céu? É a maior obra de maior valor, está aqui, ó, é eu e você. Somos nós, foi por nós que Jesus veio. Agora, se você não cuidar bem dos teus liderados, é o que acontece muitas vezes. Quantos líderes assumem na igreja? Eu tenho muitos aqui na minha cabeça, mas é claro que eu não vou mencionar aqui. Muitas pessoas que assumem uma função de liderança na igreja e dão o que têm, passam o que sabem e de repente esgotou, não tem mais. Falei isso aqui na sexta-feira passada, sobre o tema O Próximo Passo, né? Então é interessante, amados, que a gente pense bem em todos os trâmites, em todos os passos que temos que dar, né? Então o liderado tem que ser nutrido pelo seu líder, não é? Eu lembro na caminhada ministerial de pessoas que viajam, olhem bem, vão a conferências, vão a congressos, vão a convenções, vão a tantos eventos, e lá você encontra pregadores top, cheio da graça. Aí o pregador fala que ele tem um livro de sua autoria, que está realmente escrito no livro a mensagem que ele pregou na conferência. Você recebeu uma boa palavra, a unção de Deus estava ali. O que você vai fazer? Você vai comprar livro e você vai levar para casa. Maravilha, está tudo ali. O que você faz quando chega na igreja? Pastor, estou falando para pastor agora. Aí você chega na igreja, você até compra uns 10 ou 20 livros, um para cada líder da igreja. Chega lá e dá para eles. Aí você se torna um profeta e diz: eis que te digo, te vira, quero frutos. Não é assim que funciona. São muitos que fazem assim, em alto nível,
de percentual, um percentual altíssimo. As pessoas não querem se submeter a ensinar a liderança para fazer a obra de Deus. Logo, não terão líderes. Hoje, eu caminhei hoje por mais de 1 hora pela manhã. Eu estava meditando na questão do futuro. O futuro, quando você chega no futuro, ele acaba se tornando presente. Porque você chegou lá. Então, ao invés de querer pessoas, às vezes, muito na tua volta, todos aqueles que você treinou, que você ensinou, que você passou o conhecimento, você trouxe para perto, construíram junto com você, que hoje não estão mais junto contigo, querido, glória a Deus, você preparou a próxima geração. É a pessoa que dará muito mais fruto longe de você. Você ungiu uma próxima geração. Se você analisar quantos filhos na fé você tem que não estão junto com você, mas estão servindo a Deus, estão se multiplicando, veja que maravilha. Essa é a visão que Deus tem, né? O filho não fica para sempre em casa. Chega um tempo que o filho vai, né? Ou fica, mas se ele vai na graça e vai produzir lá fora. Então, muitos querem a liderança, mas nem todos permanecem na liderança. Poxa, como passam as horas, né? Então, eu quero comentar mais alguma coisa com vocês aqui. Para você conhecer um líder na igreja, como é que você conhece um líder na igreja? Né? Todos nós precisamos de liderança, né? E às vezes os líderes estão ali, né? E você está orando, Senhor, manda obreiros para a tua seara, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. A tua liderança está aí, aí dentro da igreja. Comece a analisar os líderes. Como é que você conhece um líder? É aquele que tem seguidores, né? Hoje estamos na fase dos seguidores. Hoje você vê alguém falando uma coisa, você se torna seguidor. Não é? Você se torna seguidor no Instagram, você se torna no Facebook, enfim, você se torna seguidor de muita gente. E às vezes é só por questão de status estar seguindo. Não dá para seguir qualquer um, né? Mas veja aquelas pessoas que têm seguidores na igreja. Às vezes os seguidores são aqueles seguidores até de uma má índole. Não vamos ser religiosos aqui, né? Tem pessoas que ajuntam pessoas para conversar coisas desnecessárias. Não são essas pessoas, mas se há pessoas que têm esse poder de reunir outras pessoas ao seu redor, ali está uma pessoa que tem uma vocação de liderança. Logo, aquela pessoa precisa ser trabalhada. Porque se você, que é pastor, não trabalhar e não formar a liderança na sua igreja, queridos, você nunca vai ter líder para te ajudar. Os anos vão passar, você vai ficar idoso, vai começar a diminuir o pique, e aí você vê para o futuro, você pensa, quem vai me substituir? O meu ministério, aonde está o meu legado? Você deixou para alguém? Né? É o maior tesouro que alguém pode receber, é um legado, ok? Então, amados, para conhecer um líder, basta você ver aquelas pessoas que são seguidas na igreja. Nós influenciamos. O líder, ele é um influenciador com propósito, né? Ele é um influenciador com propósito. E então você tem influenciado, você tem sido um exemplo, né? Você tem colocado a mão no arado, né? Você tem colocado a mão no arado. Eu lembro um pastor amigo meu que no início de uma obra, quando começou o pastoreio na sua igreja, ele estava em fase de construção, e aquele pastor que não tinha habilidade com uma colher de pedreiro, ele aprendeu a rebocar paredes. E claro que ali no momento ele não entendeu, e nem a gente entendia também, mas Deus estava ensinando para ele. Quando ele botava a mão na construção, Deus agia com provisão e trazia o material de construção.
Era incrível isso. Então, é aquelas frases que falamos na semana passada aqui. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. E você faz, e eu vejo. Né? Então, isso é necessário. Quando nós somos influenciadores, nós começamos a fazer primeiro e depois trazemos as pessoas a fazer com a gente. Depois elas continuam fazendo e você ajudando até o ponto delas se tornarem líderes de excelência. Então você não precisará mais fazer, elas farão, e você vem com uma nova geração de liderança. Porque se você formou uma liderança boa, você tem muito mais gás e experiência para formar a próxima geração. Assim você será uma máquina, né? Você será uma máquina no reino de Deus. Você será uma pessoa, um agente de multiplicação no reino de Deus. E você vai ganhar muitas almas para o reino de Deus, nosso Pai. Então, que tipo de influência eu estou passando? Que tipo de influência você está passando? Não é? É normal as pessoas dizerem, olha, eu faço assim porque eu vi o meu pastor fazer. Eu faço porque eu vi o meu pastor fazer. Ok, amados? Então, esteja sempre pronto para aprender, viu? Líder de excelência. Você é um líder de excelência. Mesmo que você, de repente, pode dizer para mim, mas eu tenho muito que aprender. Glória a Deus. Eu tenho muito que aprender. Quanto mais eu aprendo, mais vejo que eu não sei nada. Então, a qualidade de um líder, ele deve ser ensinável. Ele deve ser ensinável, sempre pronto para aprender. O bom líder é aquele que tem ouvidos, escuta seus liderados. É preciso escutar os seus liderados, é preciso ter domínio, é preciso ser perceptivo, é preciso saber considerar o que ouve, é preciso achar a essência das coisas. E o líder, ele deve ser um líder de oração, porque tudo que você fizer será para a glória de Deus, nosso Pai. Será para a glória de Deus, nosso Pai. Então, Deus tem que estar na frente de todo líder de excelência. Todo líder de excelência, ele tem o Senhor como aquele que o lidera de forma excelente. Deus é supremo. Ele é o maior líder. Então, quando nós oramos durante o nosso ministério, nós carregamos conosco nossos líderes, nós carregamos na oração os nossos liderados, nós carregamos na oração a igreja e todas aquelas pessoas que estão embaixo da nossa autoridade. Ok, meu querido líder, meu querido pastor, pastora, você que nos ouve, é bom demais estar aqui compartilhando o que aprendemos ao longo do caminho. Ok? Que o Senhor Deus, nosso Pai, te abençoe grandemente. Nunca volte atrás, nunca desista, nunca pare no meio do caminho. Nunca recue. Você, de repente, pode até andar a 10 ou a 20 de velocidade, mas nunca volte atrás. Nunca recue. Nunca abandone a trincheira. Nunca largue as tuas armas. Sempre que você pensar em desistir, você olha para trás e você veja se valer a pena desistir e deixar jogado no esquecimento tudo que você construiu até aqui. Tudo que você fez foi importante, talvez não tenha sido como você gostaria, mas foi importante, ajudou muitas pessoas, ajudou muita gente. Então eu desejo que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita para ser Deus, te fortaleça agora, te renove agora, te encha da sua graça agora e te levante, te ponha em pé e te dê músculos espirituais e que o Senhor te dê asas de águia e te dê visão de águia, a coragem do valente guerreiro e a persistência daquele que sabe aonde quer chegar. Desejo e libero sobre a tua vida esta palavra
e estas bênçãos em nome de Jesus Cristo, o maior líder que este mundo já conheceu. Glória a Deus. Amém. Então eu quero dizer para você, querido, quero dizer para você o seguinte: escutou a mensagem? Fez sentido para você? Dê o seu likezinho aí, dê o seu certinho aí, não é? Inscreva-se no canal, Pastora Natalino Moreira. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito ainda. Compartilhe este vídeo, compartilhe. E lá embaixo você escreva lá algo que foi importante para você. Que Deus te abençoe ricamente e que a graça de Deus seja sempre abundante na tua vida. Até o próximo vídeo, fique na paz e que o Senhor te prospere.